Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os amigos aqui do Facebook e também do Instagram. Reverendo Marcelino Silva Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro José e Maria, aqui na cidade de Petrolina. Fazendo uma live de casa, então não se preocupe com latido de cachorro, né, barulho de moto, de carro que passa aqui na porta, tá certo? Faz parte, né? E eu quero já estar convidando os meus amigos a entrarem aí no Facebook. Não fiz nada programado em termos de marcado para estarmos estudando um pouquinho sobre a nossa confissão de fé, sobre a teologia da nossa igreja. Mas, e não fiz isso programado porque aqui a gente está com algumas dificuldades em sinal de internet. Então, na hora que cai, é um pouco complicado fazer, somente assim ao vivo. E quando a gente grava alguma coisa por um aplicativo, também por causa da internet, você não consegue compactar e mandar para os grupos da igreja, então é um pouquinho complicado. Então vamos fazendo assim mesmo, nesse bate-papo, certo? Doutrinário, que fala, que expressa a nossa teologia, a confissão de fé da nossa igreja. Aí, ó, o pastor Fábio já está aí conosco. Pastor Fábio, Deus lhe abençoe. Abençoe também sua esposa, nossa irmã Leidiane. Abençoe toda a sua casa. Vamos que vamos, né? Vamos participar. Nós vamos estar conversando um pouco sobre o primeiro capítulo da nossa confissão de fé de Westminster. E vamos estar trabalhando com essa aqui, um modelo bem antigo, nesse formato feito pelo reverendo Ivan Braga, meu amigo. E eu gosto muito dela, de utilizar essa confissão de fé, a sua divisão, da sua temática. Já quero de antemão mandar um abraço aí para todos os meus irmãos em Cristo da Igreja do José e Maria, da Igreja Presbiteriana Dom José Rodrigues, da Igreja Presbiteriana em Pilar, a todos que porventura se acheguem ao nosso momento de estudo. Aí um abraço para a nossa irmã Aldeir Feitosa, que está assistindo, o nosso missionário Gilson, ali na cidade de Exu, e coordenador do Instituto Teológico Reformado do Vale do São Francisco, ali em Exu, Pernambuco. Um abraço, Gilson, para você, toda a sua família e todos os irmãos da Igreja Presbiteriana em Exu, e também os nossos alunos aí do Instituto Teológico Reformado, certo? Um abraço a todos. Nós vamos dar início lendo um texto da Palavra do Senhor, que na verdade eu gosto de cantar esse texto. Ele está lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 é o texto, o Cântico de Moisés. Eu gosto de cantar, só que eu gosto de cantar na versão revista e atualizada. E eu estou hoje com a versão, a nova Almeida atualizada. Então eu quero ler os versos 1, 2, 3 e 4 de Deuteronômio 32. Então diz assim a palavra: Incline os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo, ele é reto. Está aqui um texto da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a orar nesse momento, antes da gente começar a meditarmos, a refletirmos um pouquinho na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, que fala sobre
a Escritura Sagrada. Senhor, nós damos graças por tudo que o Senhor é, por tudo que tens feito em nossas vidas. Te louvamos, te adoramos e te bendizemos, ó Pai. Graças te damos pelo dia de hoje, por tua maravilhosa providência, que nos sustenta, que nos socorre, que, Senhor Deus, nos protege e que supre nossas necessidades. Colocamos diante do Senhor os nossos pecados, os nossos erros. Somos falhos, somos pecadores, ó Pai, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos dirigimos a Ti, nós recorremos a Ti, porque, Senhor, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos sim. E em nome dele, Pai, nos dirigimos a Ti, clamando o Teu perdão, a Tua misericórdia e socorro, graça para a ocasião oportuna. Ó Deus Pai, muito obrigado pelas nossas famílias, pela igreja, Senhor Deus, pelo trabalho, pelo nosso país. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Apesar do que estamos vivenciando, que estamos passando, nós queremos Te agradecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo os Seus propósitos. Quero interceder, Senhor Deus, pelos que choram, pelos que sofrem, rogar a Tua misericórdia, o Teu bálsamo, o Teu refrigério, e não, Senhor, que acalme a tempestade, que venha ao encontro dessas pessoas de forma redentiva, que haja manifestação salvadora por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consola, conforta, refrigera a alma do aflito e do abatido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa igreja, ela é uma igreja cristã, é uma igreja protestante, é uma igreja reformada. Às vezes eu até brinco no seminário, gosto muito de brincar, principalmente porque eu gosto de usar a camisa clerical, gosto de usar uma cruz, uso toga na nossa igreja, então é um aspecto bem litúrgico. E às vezes os colegas e alunos brincam, né? No grupo dos pastores presbiterianos, o Maurão mesmo fica me chamando de padre do sertão, o Maurão, o Vitalino, mas isso é muito legal, eu gosto muito dessas nossas diversões. O fato é que, às vezes, quando me falam, eu digo, olha, eu sou da Igreja Católica Apostólica Reformada. E, de fato, somos. A Igreja Protestante, ela está nessa catolicidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, então, temos uma confissão de fé. Nós temos uma confissão de fé. Muitas vezes as pessoas dizem, devia-se usar só a Bíblia, ter somente a Bíblia como parâmetro, como aquilo que vai nortear a palavra, nortear a doutrina, o ensino, a prática cristã. De fato, e é assim mesmo. Mas isso não anula termos credos e confissões. E é uma falácia qualquer um que diga que não precisa de confissão de fé. É uma falácia, é uma ingenuidade de muitos. Sim, no momento que você diz que crê no Senhor, e aí vem as perguntas, quem é o Senhor, por que você crê, qual o propósito dessa relação de fé, de confiança, então você vai estruturando uma confissão. Não tem jeito. Faz parte da nossa vivência de fé. Tanto os credos ecumênicos do passado, elaborados no passado, como as confissões reformadas, até igrejas dos nossos dias de linha mais aberta, que não tinham confissão, já estão trabalhando, correndo em elaborar sistema, porque sabem que de fato, ou estão chegando ao entendimento de que é importante. Bom, dito isso, nós temos aquilo que chamamos de símbolos de fé, que está na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, como o sistema de doutrina fiel às Sagradas Escrituras. Preciso só dizer que quando afirmamos ter confissão de fé, um sistema organizado, detalhado, sistematizado, que expressa aquilo que nós cremos, isso não significa dizer que estamos colocando no mesmo nível das Escrituras Sagradas.
Não. Mas que eles, enquanto refletem o ensino das Escrituras Sagradas, têm autoridade na prática, na vivência cristã. Isso é fato, e todos nós, pastores, principalmente os de linha reformadas, calvinistas, creem assim, tá certo? Então nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Catecismo Maior de Westminster e nós temos o Breve Catecismo, ou o Catecismo Menor de Westminster. Esses três símbolos de fé foram adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil como doutrina organizada, como sistema de doutrina organizada. Então, o que a Igreja Presbiteriana do Brasil, igrejas reformadas, creem a respeito da Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada é o que nessa organização sistemática de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil? Bom, antes de entrar na resposta, vem uma pergunta assim: é necessário realmente falar disso? Explicar sobre isso, qual a importância? Bom, quando nós olhamos para um cenário maior dos debates, das discussões teológicas, acadêmicas, vamos perceber, né, isso do ponto de vista da história da doutrina, da história da teologia, da história do dogma, da teologia contemporânea. Nós percebemos conceitos diferentes dentro da cristandade sobre a Escritura, né? Um abraço aí para os nossos irmãos ali da Igreja Presbiteriana da Tijuca, no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos vocês com todas as sortes e bênçãos. E voltando rapidinho, então, de vez em quando eu vou parar assim para interagir com vocês, tá bom? Olhando nessa perspectiva, né, histórica, e aí só lembrando, um abraço ao nosso irmão Tiago, diácono Tiago, né? Tiago Freitas, Deus te abençoe, meu irmão. Saudade de você e das ortodoxas, viu? Um abraço, tu sabes. Então, voltando a esse aspecto da visão histórica sobre os conceitos das Escrituras, nós temos correntes que defendem que a Bíblia contém a palavra de Deus, outros que a Bíblia se torna a palavra de Deus, mas o conceito que nós defendemos como reformados, como presbiterianos, é que a Bíblia é a palavra de Deus, autoritativa para nós. Ela é a revelação especial do Senhor Deus para nós. E isso nós nos apegamos, isso é um pressuposto basilar, fundamental de toda a construção teológica na fé reformada. Ela é infalível, inerrante, ela é harmônica, não se contradiz, é autoritativa sim, ela norteia a nossa vida, a nossa ética, a nossa prática. Um abraço para a nossa irmã Leide, Deus abençoe. No capítulo 1, então, os teólogos, ou os divinos, como diz alguns colegas pastores, né, e é um termo utilizado neste mundo, eles partem da teologia, eles constroem toda a teologia a partir da Escritura Sagrada. Por isso que a confissão de fé começa com a Escritura Sagrada. Na sistemática, se fizermos uma divisão rapidinha e simples, temos 10 divisões na teologia sistemática: bibliologia, teontologia, antropologia, angelologia, cristologia, ramarquiologia, soteriologia, aí vem eclesiologia, pneumatologia e escatologia. Todas essas disciplinas da teologia sistemática. Então, a primeira bibliologia, porque é o ponto de partida da construção do saber teológico, da doutrina, daquilo que Deus de fato revelou de si mesmo. Então, a nossa confissão de fé, ela é uma teologia sistemática simples, prática, objetiva, com uma didática, uma pedagogia para instruir a igreja, instruir os irmãos na fé. Eu, só ainda falando sobre a importância disso, eu fiz Seminário Teológico Batista do Nordeste. Aí a minha mudança
para a fé reformada se deu no seminário batista, arminiano e na época com boa maioria bem pentecostal, distante dessa ortodoxia histórica. Mas nós tínhamos bons professores, bons teólogos presbiterianos dando aula, alguns pastores batistas bons também em teologia, e com isso todo esse conjunto foi trabalhando na nossa mente esse conhecimento, esse apego pela palavra, pela Escritura Sagrada. Então, lá no seminário, não conhecia a fé reformada, flertei muito tempo com o liberalismo, mas foi encontrando na história da teologia e na história da doutrina reformada, foi nesse ponto que eu me encontrei. Foi o resgate, aconteceu aí, porque eu estava indo para um caminho bem tortuoso. Então, a nossa igreja, ela trabalha com esse pressuposto fundamental de que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a confissão de fé começa com esse primeiro tema. Como que então a confissão de fé de Westminster fala a respeito das Escrituras? Bom, o capítulo 1 diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria, o poder de Deus, de tal maneira que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar um conhecimento de Deus e da sua vontade necessários à salvação. Ok? Vamos até esse pontinho. Depois a gente continua. Então, olhando para a ideia de conhecimento de Deus, revelação de Deus, basicamente nós temos três, né? Nós temos a revelação natural, criacional, né? Nós temos aí esses argumentos cosmológicos, a criação manifesta a existência de Deus. Nós temos uma revelação moral, a lei de Deus está no coração dos homens, isso é um conceito muito forte, porque ele é um conceito inato em todos os homens, em todos os povos. Há esse conceito moral, ainda que a prática moral e a estética moral seja distinta, mas há um princípio. O princípio, então, ele vai ser o mesmo. E ele, segundo alguns pensadores, esse princípio é um princípio pessoal, ele não é um princípio que é criado, mas ele é manifestado. E aí se aponta para a ideia de que se ele é manifestado e não é criado pelo homem, ele é procedente então de um ser pessoal, de um ser moral. E aí se aponta para o Criador. Mas a revelação geral da criação, ela não é suficiente para nos dar o conhecimento redentivo do Senhor e os pormenores da adoração. Nem tampouco essa revelação moral no coração dos homens. Portanto, o texto da nossa confissão de fé, ele vai dizer que, todavia, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária à salvação. Primeiro vamos ver se essa ideia de revelação geral, criacional, moral, elas têm amparo nas Escrituras. Então no Salmo 19, versículos de 1 a 4, o texto sagrado diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, há um conhecimento revelado que deixa os homens inescusáveis, certo? A criação mostra isso, aponta para isso. Romanos também aumenta um pouquinho isso, aprofunda um pouco mais. Romanos 1, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a revelação geral, criacional, manifesta a existência de Deus. Manifesta que Ele é poderoso, manifesta que Ele é sábio, manifesta atributos dele, senhorio, porque, de fato, se ela aponta para um Criador, sim, esse Criador, ele é magnífico, ele é sábio por excelência, porque a sabedoria, a lógica, a harmonia, a beleza, a poder na obra criada. Então, Deus, que é distinto da criação, e a criação é tudo isso, então ele é muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso. Mas não nos dá os detalhes, né? Então aponta, mas não nos dá os detalhes. Um abraço aí para o meu bispo, pastor reverendo Anderson Abreu, aí na Igreja Presbiteriana da Tijuca, no Rio. Deus te abençoe, reverendo. Um abraço. Então, a criação aponta, manifesta a existência de Deus, mas ela não é suficiente para salvar, para redimir, para transformar. Moral também não. Ainda que deixe os homens indesculpáveis por conta da sua consciência, desses princípios que colocam o homem numa crise existencial, e este homem então confrontado por aquilo que é certo, por aquilo que é errado, entra em parafuso, mas isso não aponta para... isso não manifesta a salvação. Não há como o homem ser salvo por isso. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. É só até onde vai essa lei moral cravada nos corações, mas não traz o conhecimento redentor, não traz o conhecimento da salvação. Um abraço, Fred, Deus te abençoe, shalom para você também, meu querido. Então não traz esse conhecimento. Romanos 1,32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. São julgados por Deus com esse conhecimento criacional e moral. Certo? Isso deixa os homens indesculpáveis. Mas somente por meio da revelação especial que as Escrituras Sagradas é que o homem, o pecador, sim, pode ter esse encontro, ou terá esse encontro redentivo, transformador, purificador, restaurador das suas vidas. É assim, então, que ensina, nessa primeira parte, a Confissão de Fé de Westminster sobre as Escrituras. Ainda que a criação manifeste, ainda que a natureza manifeste, ainda que essa revelação moral manifeste, conhecimento salvífico só vem por meio da revelação de Deus. Por isso, o texto diz: por isso foi o Senhor servido, aqui agora é o texto da Confissão de Fé, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja a sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado então as outras formas de Deus manifestar ou de revelar a sua vontade ao seu povo. Então, conhecimento redentivo, salvífico, vem somente por meio da palavra de Deus. Só por meio da revelação especial de Deus. E agora, qual é a base para os teólogos de Westminster fazerem essa afirmação? Qual é a base para nós, crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, fazermos essa afirmação? A base é a Escritura, a própria Escritura.
A Escritura explica a própria Escritura. Então, vejam, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21, ou verso 21, diz assim: ora, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso é muito bonito, muito lindo. Chega até a ser poético, né? Pela loucura da pregação, né? É que vem a salvação. Bom, se é pela loucura da salvação ou da pregação, é pela Escritura. Porque pregamos a Escritura Sagrada. Não pregamos nada de nós mesmos. Porque a nossa sabedoria, o próprio texto bíblico, já diz que é insuficiente. Que não alcança aquilo que é inatingível e inalcançável pelas mãos, pela capacidade intelectual do ser humano. Como ele mesmo diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. A sabedoria do homem não conheceu a Deus. Claro, o homem está morto em seus delitos e pecados. Aqui entra já a ideia que é daí desses textos é trabalhado a ideia, o conceito da depravação total, que é a total incapacidade do pecador, do homem, voltar-se para o Criador, voltar-se para Deus. O homem está ali morto em seus delitos e pecados. Não tem como fazer absolutamente nada por si mesmo. Então, por mais que haja um senso religioso, por mais que o homem olhe a ideia de divindade, ele não acha o caminho. Ele não acha. Então, ele vive nessas diversidades de achismos religiosos, anseios religiosos, tentando chegar a Deus, mas não tem. Por si mesmo, não tem como ele chegar a Deus. Daí Jesus ser o caminho. Daí Jesus ser aquele que vai levar o pecador incapaz à comunhão com o Criador. Jesus ser a salvação. Certo? Então, somente por meio do poder de Deus, Deus vindo ao encontro do homem, Deus manifestando a sua obra redentora, é que o homem no estado de pecado pode voltar-se para Deus. Ou melhor, volta. Porque a expressão pode dar aquela ideia da graça proveniente, o homem tem a capacidade de escolher, tal. Não. Irresistivelmente ele volta para Deus. Mas isso é por meio da pregação da palavra. Por isso é muito importante que a igreja tenha isso bem definido na sua mente, porque se ela então tem isso bem definido, bem esclarecido, todos esses aspectos do poder da palavra, da necessidade da pregação da palavra, de que é a palavra que transforma, que muda, então a igreja pelo menos deve ter a responsabilidade de priorizar a pregação e o ensino da palavra de Deus. Porque não vai ser as articulações linguísticas, a oratória, a retórica, a capacidade intelectual dos ministros e nem mesmo dos irmãos que vai transformar o pecador, mas é a loucura da pregação. Que é loucura para o mundo que se perde, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 2, 9, de 9 a 14. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém
as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural é o homem não regenerado, é o homem no estado de pecado, totalmente dominado pelo pecado, andando segundo a sua depravação, a sua pecaminosidade, segundo a sua sabedoria divorciada da sabedoria do Criador. Então, o homem natural não compreende, não entende as coisas de Deus. Porque eu disse no início que nós temos alguns percalços por ser uma filmagem ao vivo, tá certo? Mas é assim mesmo, me desculpem aí. Estamos improvisando aqui. Então, esse homem natural, ele não pode voltar-se para Deus. Mas, quando a palavra de Deus chega no coração dele, quando o Espírito Santo torna a pregação eficaz e chegou na vida daquele indivíduo o tempo de Deus, sim, irresistivelmente, ele se rende a Cristo. A graça irresistível, ela se manifesta poderosamente. E então resta a ele somente gritar: então o que farei eu? E a resposta é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, na Confissão de Fé de Westminster, quando se fala da Escritura Sagrada, fala-se de revelação. Temos 3 aí conceitos de revelação: natural, moral e especial. Já falamos das duas, não servem para trazer o conhecimento redentivo, nem o viver em santidade e viver de modo que agrada a Deus em todos os aspectos, sabendo qual é a vontade de Deus. A ética do reino. A revelação especial, que é a palavra de Deus, é que traz esse conhecimento redentor, é que leva o homem a viver uma vida santa, a viver a ética do reino, buscando a cada dia agradar o seu Senhor. E aí nós, agora, nesses 2 últimos versos, nós vimos que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário que ele nasça de novo, e isso só ocorre quando o Espírito Santo opera essa graça poderosa no coração dele. Tá certo? Um abraço, Alexandre, presbítero Alexandre. Deus te abençoe. Voltando à terrinha, né? Deus abençoe. Continuando, meus irmãos, Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, meus irmãos, sim, você que me assiste, é verdade revelada na Escritura Sagrada, assim cremos como cristãos, pois o nosso pressuposto de fé é que a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeira, inerrante, infalível, autoritativa para nós. E esta palavra que nós cremos, ela deixa bem claro que o ser humano no estado de pecado não pode ser salvo, não pode ser redimido, não pode ser transformado, se não for por meio de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso é uma doutrina, isso é uma declaração, esse é o entendimento que um genuíno cristão deve ter, porque é assim que ensina a palavra de Deus. Atos, não há salvação em nenhum outro, porque não foi dado nenhum outro. E quando nos aprofundamos na cristologia, que na sistemática é a doutrina que fala sobre o ser de Cristo e suas obras, quando nos aprofundamos nos debates cristológicos, tem dois conceitos bem interessantes, que é da redenção, da necessidade da redenção, que é a hipotética e a consequente e absoluta. A hipotética traz a ideia de que Deus, na sua soberania, no seu poder, poderia salvar o pecador usando qualquer outro meio.
qualquer outro meio. Segundo alguns pensadores, os defensores dessa linha, e parece que Lutero e Calvino eram mais inclinados a essa linha, não vou afirmar aqui com certeza, há muito tempo li esse ponto, mas por uma questão de não ir de encontro, ou talvez na sinceridade, no espírito piedoso deles, de talvez estarem afrontando a soberania de Deus. Bom, talvez, colocar aqui assim. Já outros defendem que não, que é uma necessidade consequente e absoluta. No momento que Deus quis salvar pecadores, não tinha como salvar pecadores se não fosse desta forma, por Ele mesmo. E quando você vai então para as perguntas sobre por que o mediador tem que ser 100% homem e 100% Deus, ela se encaixa com esse conceito. Ele tem que ser Deus, tem que ser homem para cumprir todas as exigências da lei, aquilo que também chamamos de obediência passiva e obediência ativa, ou obediência ativa e obediência passiva do Redentor. Há algumas controvérsias no mundo da teologia, mas esse conceito, eu sou um adepto de ver com muita clareza isso. E aí, como homem, ele cumpre todas as exigências e passivamente ele morre em nosso lugar. Ele é a ovelha muda que perante os seus tosqueadores não abriu a boca. E também vem, por que ele tem que ser Deus? Para nos sustentar a salvação. Entre esses aspectos da divindade, podendo então, vamos dizer assim, não satisfazer, mas podendo amplificar, podendo sustentar, podendo garantir perfeitamente tudo aquilo que foi conquistado pela obra ativa do Redentor. Então, nessa consequência absoluta, me parece estar em harmonia com o ser de Deus, com a justiça ser restaurada, as exigências da lei, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, o salário do pecado é a morte, Deus jamais inocenta o culpado. Então, dito isto, sem Jesus Cristo não havia salvação. Então, quando Deus quis salvar, Ele mesmo providenciou a salvação, porque Ele mesmo é a salvação, porque a salvação vem do Senhor, como diz a palavra de Deus através do profeta Jonas. A salvação vem do Senhor. Romanos 10, 13 e 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que texto maravilhoso. Eu e você, irmãos em Cristo, igreja, temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho de Cristo. Porque é por meio da pregação que as ovelhas do Senhor, que estão espalhadas por todos os lugares, hão de ouvir o Evangelho e no tempo do Senhor, irresistivelmente, se renderão a Cristo e tendo Ele como Senhor e Salvador. Olha, esse tempo que nós estamos vivendo, que é de reclusão, um tempo de isolamento, ele tem seus aspectos positivos assim de forma gigantesca. Primeiro porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em toda e qualquer situação, temos que ter a convicção de que o Senhor está conosco, está nos ajudando, está nos lapidando, nos transformando, sabe? Nos dando aquele acolcho, aperto para formar em nós cada vez mais a pessoa bendita do seu Filho amado, Jesus Cristo. Diante dessa tecnologia toda que nós temos, como é bom pararmos, estudarmos bastante, como é bom usarmos essa tecnologia para a pregação, para a evangelização. Portanto, meu amigo pastor, meu colega pastor, meus irmãos em Cristo, use as redes sociais para proclamar o Evangelho da graça. Vidas estão por aí desesperadas. No meio dessas vidas desesperadas, há sim aqueles que hão de herdar a salvação.
aos eleitos do Senhor, pregue a palavra em todo tempo. Pregue a palavra de Deus, porque é por meio da pregação da palavra que manifesta-se a salvação. Cristo, o Evangelho, a obra dele, a redenção. Então, Escritura Sagrada, para nós, é a palavra de Deus, e é por meio dessa palavra pregada que a salvação, que é Cristo Jesus, o Evangelho, é manifestado aos corações. Agora, esta palavra, ela vai nortear toda a ética, toda a moral, aquilo que Deus de fato exige do seu povo, da sua igreja. Então, quando surgem as controvérsias, temos que recorrer à palavra de Deus. Vai ter controvérsias, como já está tendo algumas aí sobre culto online, etc., ceia online, que talvez a gente não encontre muito amparo exegético para resolver o problema. Fica às vezes muito no campo de reflexões filosóficas, às vezes de achismo, às vezes de inclinação espiritual, né? Bom, mas esse é um outro assunto. O fato é que a Bíblia está escrita para tanto educar a igreja no caminho que ela deve andar depois que a salvação se manifesta, como também para proteger dela mesma, de Satanás, né, dos homens, de qualquer invencionice. Então o texto diz: e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da verdade, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar sua vontade ao seu povo. Então vamos lá. O texto coloca que para o seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, né, isso envolve nossos achismos, nossas motivações divorciadas e insubmissas ao Deus Criador, Satanás, a investida dele, as distorções que ele faz também da própria interpretação da palavra para levar o povo de Deus a pecar e a se distanciar do Senhor, né? E aí Deus então determinou que a sua revelação especial fosse toda escrita. Bom, para nós protestantes, reformados, presbiterianos, calvinistas, claro que outros irmãos de outros credos também pensam assim. O debate é se é coerente ou não esses pensamentos diversos. Para nós, Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus escrita. Toda e qualquer controvérsia deve ser resolvida nesta palavra. Então, toda a palavra de Deus. Gênesis a Apocalipse. Essa é a revelação de Deus para nós. Sabe? Então, queremos resolver qualquer problema, é essa palavra que temos que recorrer. Orando e buscando entendimento do Senhor. Deus nos fala por essa palavra. E aqui entramos num ponto que não é consenso também no mundo reformado. Talvez seja mais consenso no mundo presbiteriano, vamos dizer, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vai ter a maior parte dos teólogos, pastores, creem da forma que eu vou falar aqui, mas há quem pense diferente. É que no finalzinho do texto, do capítulo 1, diz que isto torna a Escritura Sagrada indispensável, ok? Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Qual é a controvérsia aqui? É que, e eu vou dar o meu entendimento, eu creio que nós somos cessacionistas. Eu creio que a Assembleia de Westminster, quando, no seu voto majoritário, que é o voto que aceita o texto como está, eu creio sim que eles eram cessacionistas. Talvez se diga assim, mas não havia muito essa discussão
de cessacionismo, continuismo, sobre revelações, dons miraculosos, é uma coisa mais recente da teologia e tal e tal. Eu creio que é mais recente a extensão. Eu creio que é mais recente, o problema é mais aguçado por conta do movimento pentecostal e que ganhou o mundo. Mas, se olharmos na história, sim, havia pequenos grupos, ainda que minoria, mas havia grupos cristãos que defendiam novas revelações, que defendiam manifestações de Deus miraculosas. E sabemos sim que os puritanos e que os teólogos de Westminster tinham conhecimento desses tipos de manifestação. Até porque na própria reforma radical, anabatista teve movimentos. Né? Lá no início da história do cristianismo, teve movimentos, teve aí o montanismo, certo? Então, aqui e acolá sempre teve movimentos espiritualistas de novas revelações. Seria de uma ingenuidade muito grande, talvez, afirmar que os teólogos de Westminster, gigantes, com a capacidade intelectual muito aguçada, homens extremamente capazes de articular pensamentos, de refletir, discutir filosofia e teologia em níveis altíssimos, de escrever numa profundidade maravilhosa, ao ponto de muitas vezes ser declarado que nós vivemos ou estamos montados no lombo dos gigantes, e é verdade. Que eles não pensaram nisso, eu acho que é muita ingenuidade. Então vou falar do que eu entendo. Creio que o texto ele é cessacionista para aquilo que chamamos de dons miraculosos. Dons que trazem aspectos revelacionais. Dons que estão alinhados com aquilo que traz uma palavra de Deus ao povo. Porque o que acontece? No Novo Testamento, o período revelacional ainda está ativo, ele vai encerrar com João. No Novo Testamento, eles têm o Antigo Testamento, mas o Novo está sendo escrito. A igreja, ela tanto é alimentada pela palavra que está sendo, pela palavra escrita do Antigo, e que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz que essa palavra conduz o homem no caminho correto, mas o Novo Testamento está sendo dado. Então, homens são levantados e traz revelação ao povo. Mulheres eram levantadas e traziam revelação ao povo. E aqui eu sou da linha que defende que o profeta no Novo Testamento não era somente um profeta que interpretava o que estava escrito, que tinha um dom de pregar a palavra já escrita. Eu entendo que o profeta, ele tanto tem esse aspecto, ainda no Novo Testamento, de pregar a palavra escrita, como também de ser aquele oráculo, de trazer o assim diz o Senhor. E é nesse aspecto, então, de assim diz o Senhor, que se encerra com o fechamento que se encerra com o último inscrito, com João, quando escreve Apocalipse, e portanto nós dogmaticamente, historicamente, chamamos isso de fechamento do cano. A partir daí, novas revelações, os modos de Deus revelar sua vontade cessaram. Então, quer ouvir a voz de Deus, aí parafraseando o nosso colega pastor, reverendo Augusto, leia a palavra, né? E quer ouvir audivelmente, leia em voz alta, né? Então, creio, e não estou com isso dizendo que Augusto crê do jeito que eu estou falando nesse último ponto aqui, não, certo? Isto torna a Escritura indispensável, tendo cessado os outros modos de revelação de Deus. Sendo essa a verdade, devemos amar a palavra de Deus, devemos ler a palavra, estudar a palavra e buscar crescer cada vez mais para a glória de Deus por meio da palavra. E devemos pregar a palavra de Deus para que o seu povo eleito possa se reunir e adorar e glorificar e bendizer. Possam se reunir no corpo de Cristo, ser o corpo de Cristo e, por meio do cabeça que é Cristo, prestar culto
e adoração, ser instrumentalizado pelo Senhor por meio da pregação da palavra, da ministração da Santa Eucaristia, para viverem como sal e luz no mundo, anunciando as boas novas, anunciando a palavra da redenção. Então, como diz o texto, isto torna a Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos do Senhor Deus de revelar a sua vontade ao seu povo. Esse é o primeiro ponto, primeiro parágrafo. Bom, para fundamentar isso que falei, e aí como eu tenho mandado um abraço também para todos que estão nos assistindo, um abraço para o meu amigo reverendo Robson Grangeiro. Deus te abençoe, reverendo. Um abração para ti, toda a família. Para quem não sabe, o reverendo Robson é o diretor do Instituto Kuyper, que tem promovido aí conhecimento para a glória de Deus. E também, pela misericórdia de Deus, é o chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Louvado seja Deus por sua vida, Robson. Um abraço. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, quando Jesus veio, Jesus ele é a revelação plena, Jesus ele é a manifestação das promessas, ou da promessa do Senhor, ele é o nosso Salvador. Quando Jesus se manifestou, inaugurou dias. Então nos fala pelo Filho. Então todos os modos antigos Deus usou para comunicar o Filho. O Filho veio, agora o Filho comunica. E o Novo Testamento, quando diz o Filho comunica, é que o Filho comunica aquilo que o Pai, aquilo que os profetas comunicaram antes, de forma enigmática, por meio de símbolos, de cerimônias. Agora o Filho comunica de forma clara. Bem, ele é a manifestação das promessas e daquilo que estava ainda em um processo progressivo de Deus revelar a sua vontade. Continuou revelando sua vontade porque os seus apóstolos, interpretando o que Deus revelou no Antigo, a partir desse Filho, a partir de Cristo, fecha-se então o cano, fecha-se a obra completa, de modo que os antigos modos, as antigas formas de Deus revelar, cumpre-se o seu propósito e o seu objetivo. Gálatas 1. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem eu aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quem está escrevendo é Paulo. O excelente teólogo, estudante da teologia do Antigo Testamento, das doutrinas do Antigo Testamento, da Igreja do Senhor no Antigo Testamento. Mas é por meio de Cristo que Paulo interpreta corretamente o Antigo e aplica esse conhecimento de forma correta à Igreja dos seus dias. E esse escrito sobre Cristo, na interpretação de Cristo, do conhecimento que Cristo deu ao apóstolo Paulo, que revela a ele, é um escrito autoritativo, normativo para a Igreja do Senhor, que está em harmonia com o Antigo Testamento. Então Paulo, quando acusados pelos judeus de serem traidor porque traziam uma nova religião, isso é uma falácia, uma mentira, um engano. O apóstolo Paulo estava ensinando o que o Antigo Testamento ensinou, ou revelou, só que da forma correta, fazendo as aplicações corretas. Porque desde o Antigo, a graça de Deus que salva o pecador. Desde o Antigo, que o homem é justificado pela fé. Assim como no Novo Testamento. Só que num formato, num conhecimento muito mais clarificado para nós.
Lucas, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, na sinagoga, no texto de Lucas, Lucas 24, verso 27, prega, expõe uma excelente teologia bíblica. E aí, a conclusão dessa excelente exposição da teologia bíblica do Antigo Testamento é que todo esse conhecimento é para manifestá-lo. Ele é, então, a revelação de Deus, o conhecimento redentor, o Evangelho. Ele é. 2 Pedro 3, 15, 16, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma dizer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Aqui o apóstolo Pedro deixa bem claro que os escritos do apóstolo Paulo estão no mesmo nível que as escrituras do Antigo Testamento. De modo que aqueles que deturpam os escritos de Paulo, o entendimento que Paulo transmite nos seus textos, eles são punidos por conta disso. Isso gera cada vez mais destruição na vida deles, porque estão indo contra a palavra do Senhor. Então, Antigo e Novo Testamento, esse todo é a revelação especial de Deus, que manifesta uma única pessoa, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sim, ele é esse centro, no alemão, esse mito da teologia bíblica. E aí você pode, então, ir para o Walter Kaiser, A Promessa, você pode ir para o Van Groningen, o cordão dourado, né? Os três reino, pacto e mediador, que no fritar dos ovos, esses conceitos eles sempre apontam para a pessoa de Cristo, que é a revelação especial de Deus que manifesta a salvação. Portanto, para nós presbiterianos, para nós reformados, a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, a qual nós temos que amar, estudar, proclamar. Porque o conhecimento redentivo vem dela. Porque a preservação espiritual da igreja vem dela. Porque tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo para nós, o que é suficiente para conhecermos, revelou através dessa palavra que aponta, que ensina, que mostra que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Salvador da humanidade. Portanto, todas as doutrinas e toda a prática da igreja deve ser sempre fundamentadas na palavra de Deus. A gente, às vezes, entra em algumas polêmicas que caem muito no campo da filosofia. Mas, geralmente, é quando o assunto ele não é um assunto de elemento de culto, ele não é um assunto prescrito, ele é algo que não está muito claro no debate. Mas, ainda assim, devemos olhar para a Escritura e procurar tirar princípios nela para podermos viver a piedade cristã. É assim que creem os presbiterianos. É assim que nós cremos, Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, preguem a palavra, anunciem a palavra, ensinem a palavra, discipulem pessoas com essa palavra. Aproveitem esse tempo para proclamar em alto e bom som em todos os canais das redes sociais esta palavra, que, como diz o apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, na sua segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3.
Eu vou ler a partir do versículo 10. Diz assim o texto sagrado: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para a educação, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sola Escritura, tota Escritura, somente a Escritura, e toda Escritura é a palavra de Deus. Certo? Que Deus nos abençoe. No próximo encontro, nós vamos continuar falando sobre essa palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo esse tempo, meditando nesse ensino da palavra do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo, poderosamente, graciosamente, esteja edificando a sua vida, transformando sua mente, o seu coração, alimentando com todos os meios de graça estabelecidos na palavra, para que a cada dia você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você viva aquilo que chamamos de ortodoxia, conhecimento bíblico, mas que esse conhecimento ele se manifeste em piedade, em espiritualidade, em amor, em bondade, em misericórdia, em graça, e que os seus pensamentos sejam aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que por meio da palavra, por meio do conhecimento especial de Deus, a igreja do Senhor seja cada vez mais edificada, fortalecida, encorajada. Que nós, independente das circunstâncias, das dificuldades da vida, independente das catástrofes, independente dos tsunamis, independente das pandemias, independente do martírio, da perseguição, independente de tudo isso, nosso coração, nossa mente, nossa alegria, nosso prazer esteja sempre enraizados no Senhor das nossas vidas. Você, querido amigo, que não professa a fé cristã, mas que está nos assistindo, que ouviu atentamente esse estudo, que ainda que tenha uma linha também esclarecedora para a igreja, mas tem aqui a verdade redentiva de que só há salvação em Jesus, de que não foi dado ao homem nenhum outro nome pelo qual os homens sejam salvos, de que deve haver o arrependimento e a crença e a confiança no Senhor Jesus. Eu quero dizer a você: entregue o teu caminho ao Senhor.
confesse ao Senhor os seus pecados, clame ao Senhor por perdão, e Ele há de manifestar a sua graça redentora sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por me conceder essa oportunidade de expor esse estudo, por conceder aos teus servos que estão aqui comigo conectados, participando aqui, Senhor Deus, assistindo esse breve estudo sobre a palavra do Senhor, como que nós presbiterianos cremos, entendemos acerca da tua palavra. Obrigado por nos conceder essa oportunidade. Que o nosso estudo, que o nosso conhecimento, que a nossa união de fé, ó Deus, esteja cada vez mais forte, que sejamos mais fortalecidos e produtivos no reino. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados e continue nos conduzindo nessa peregrinação. Porque, embora fisicamente aqui estamos, mas o nosso lar é contigo. Estamos de passagem, é uma peregrinação. E nessa peregrinação devemos manifestar também que somos cidadãos dos céus. Nos ajude, ó Pai, a sermos a cada dia sal e luz e esperança para para todos aqueles que estão aflitos, oprimidos. Nos ajude a sermos esperança nesta terra. Oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mais um abraço aí para os nossos irmãos. Pastor João Marques, Deus abençoe. Reverendo Fábio, Deus te abençoe. A todos que estão conosco, os membros da nossa igreja, do Dom José Rodrigues, de Pilar, Deus abençoe, em nome de Jesus. E até nosso próximo encontro.